Isso aconteceu comigo há alguns anos, em abril, e ainda não consigo me livrar do quão assustador e estranho foi. Eu estava sozinha em casa me preparando para minha aula de faculdade naquela manhã e abri minhas cortinas para deixar entrar um pouco de luz natural. Olhei pela janela e vi um homem de 30 e poucos anos usando um boné de beisebol, vagando pela minha propriedade com as mãos nos quadris, andando de forma estranha. Nosso quintal é como um penhasco e dá para nossos 5 acres de propriedade abaixo. Eu moro no Noroeste Pacífico. As coisas aqui geralmente fogem do normal às vezes, mas pensei que talvez fosse um trabalhador que minha mãe havia contratado para a reforma da casa. Olhando para fora nesse momento, fiquei um pouco desconfortável porque o cara caminha para o lado da minha casa, fora de vista. Subo as escadas para vê-lo vagando pelo jardim da frente e pela entrada de minha garagem, olhando as coisas, verificando minha casa, etc. Ele ainda não me viu até agora. Ligo para meu pai e pergunto se contratamos alguém para passar em casa e ele diz que não sabe e me diz que vai ligar para minha mãe e perguntar a ela e depois me ligar de volta. Estou esperando a ligação quando noto o carro desse cara estranho. É um Honda branco sem placa, estacionado paralelo à minha porta. O homem ainda não me viu e ainda está vagando pelo redor da propriedade. Aproveito isso como uma oportunidade para ativar o sistema de segurança, para que, se ele tentasse entrar, alertasse imediatamente a polícia. Se fosse algum tipo de profissional ou trabalhador, ele teria tocado minha campainha ou batido pelo menos uma vez. Ele não fez nenhuma das duas coisas. Só então recebo uma ligação do meu pai dizendo que nem ele nem minha mãe contrataram ninguém para vir naquele dia e que preciso ligar imediatamente para a delegacia de polícia local. Voltei para baixo depois de me certificar de trancar todas as portas e janelas do andar de cima e liguei para a delegacia de polícia da minha cidade. Explico a uma mulher do outro lado o que está acontecendo e ela decide que não vai enviar um policial e, em vez disso, me dá um número para ligar para o serviço de emergência e me diz para falar com eles. Ligo para o número que ela me deu e imediatamente recebo uma mensagem automática agradecendo por ligar para a linha direta não emergencial da minha cidade. Ninguém estava disponível para atender minha chamada naquele momento. E se caso fosse uma emergência, era para desligar e discar o 911. Neste momento fiquei numa mistura de medo e irritação, porque 15 minutos se passaram e esse cara estranho ainda está rondando minha casa enquanto estou sozinha. E aparentemente, isso não foi suficiente para justificar uma emergência para a senhora para quem liguei no departamento de polícia local. Desliguei e decidi ligar para o 911. Depois de entrar em contato com a operadora, me fizeram uma série de perguntas sobre sua aparência antes mesmo de alertarem os policiais perto de mim para começarem a ir em direção à minha casa. A coisa toda parecia muito estranha. Ninguém estava com pressa para que os policiais viessem até minha casa. Perguntei ao policial se poderia ficar na linha com ela quando ela finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, alertou a polícia para vir até onde eu estava. Ela concordou e eu voltei lá para cima para ver como estava o cara esquisito e ele agora está sentado em seu Honda sem placa, ouvindo um programa de rádio muito alto ou conversando por telefone com alguém através de seu carro. Era uma voz masculina alta. Então, de repente, ouço o tom que você ouve quando alguém desliga na sua cara e a operadora não está mais na linha. Fiquei muito confusa quando meus pensamentos foram interrompidos por um número de telefone desconhecido me ligando. Presumi que fosse a operadora me ligando de volta e então atendi. Fui recebida por uma respiração pesada e assustadora. Não tenho certeza de quem era, mas realmente me assustou. Desliguei imediatamente e liguei para o 911. Eu estava bastante calma até esse ponto, mas aquele telefonema me deixou em pânico. Liguei para outra operadora que já sabia minha situação e endereço antes mesmo que eu pudesse explicar a ela. Ela disse que a polícia estava a caminho. 20 minutos se passaram. Neste momento, o cara ainda estava em seu carro e a polícia não tinha chegado. Tenha em mente que eu moro em uma cidade muito pequena, então não há razão para que a polícia tenha demorado tanto para aparecer.
Finalmente esse cara estava saindo da minha garagem no momento em que os policiais chegam e o param, fazendo algumas perguntas. Um policial então chega à minha porta e me entrega um panfleto incompleto dizendo que era apenas um paisagista. Ele disse que tinha um compromisso. Fiquei realmente aliviada e irritada por ser apenas um cara que minha mãe havia contratado, até que percebi que não foi. Liguei de volta para minha mãe e disse: "O policial disse que era só um paisagista que você contratou e que ele tinha hora marcada." Minha mãe respondeu: "Posso garantir que nunca contratamos um paisagista. Estou voltando para casa agora mesmo." Porém o cara já tinha ido embora e os policiais também. Quando minha mãe estava chegando, ela me disse passar ao lado de um Honda igual ao que eu descrevi. Eu não sei o que esse cara estava planejando fazer e nem tenho vontade de saber. Mas espero que ele nunca volte. Meu pai até comprou uma pistola e deixou em caso de acontecer alguma coisa. Cara, descobri esses canais de relatos há pouco tempo e quero relatar algo que aconteceu comigo há alguns meses. Moro em uma cidade muito pequena no México e o caso não foi dado a devida atenção. Já existe um caso parecido de uma mulher, porém isso aconteceu comigo e até agora não estou acreditando. Eu me mudei há alguns meses para um novo apartamento, pois o meu ficou literalmente debaixo d'água depois de uma forte chuva na minha cidade. Então, até liberarem o dinheiro do seguro, precisei procurar outro lugar para morar. Como eu trabalho em casa para uma empresa dos Estados Unidos de tecnologia, procurei outra cidade para morar e respirar novos ares. Encontrei um apartamento muito bom, visitei e gostei bastante. Até os móveis planejados já tinha ido dar uma olhada. Porém, de última hora decidiram não vender o apartamento e acabei tendo que procurar um novo que coubesse no meu orçamento. Encontrei um conjunto de apartamentos bem bacana no centro da cidade. Fui visitar e, por fim, esse eu consegui comprar. Estava bastante feliz. O lugar era bonito e agradável. Segundo a corretora, o meu único vizinho era um senhor de idade bem calmo. Uma coisa que tenho que mencionar é que desde o momento que cheguei naquele prédio, senti um cheiro ruim. Muitos falavam que não, mas eu por algum motivo sentia. Então lá estou me mudando e montando algumas coisas. Meu apartamento ficou fechado por 2 anos e estava lindo, completamente reformado. Porém, desde o dia que me mudei, senti um cheiro peculiar e um som estranho vindo de algum lugar. Um som que agora sei ser de chiado, mas na minha cabeça era um som de água. Procurei por todo o apartamento e nunca conseguia descobrir de onde vinha. Uma coisa que também notei era que, como trabalhava em casa, ouviria qualquer som do meu vizinho. Mas não, nunca ouvi sequer um suspiro. 3 semanas depois eu mandei mensagem curioso para o grupo do prédio perguntando quem era o meu vizinho e queria mencionar aquele som estranho de água que eu ouvia. Porém ninguém me respondeu. Certa manhã decidi ser intrometido e bater na porta do meu vizinho. Ninguém me atendeu. Fiz isso por 4 dias seguidos em horários alternados. Até que um dia eu bati e, como ninguém me atendeu, levantei a portinha de correspondência na porta e olhei para dentro. Havia um amontoado de cartas e papéis dentro de seu apartamento. Era como se ninguém pegasse as correspondências por vários dias. Eu soube que algo estava errado imediatamente. Mandei uma mensagem para a gerência e disse que possivelmente algo estava acontecendo. Eles me responderam que o aluguel tinha sido pago 4 dias antes, mas que iriam verificar. Sentado no meu computador, pude ouvir eles batendo 2 dias seguidos na porta ao lado. Ninguém os atendeu. No dia seguinte eu não ouvi eles baterem, pois estava no banho. Mas ouvi algumas conversas no corredor e quando saí, tinha 2 policiais parados em frente à porta do meu vizinho. Perguntei o que estava acontecendo e o que eles me disseram ainda me causa calafrios. O senhor que morava ao meu lado estava morto há meses em sua cama, com a TV ligada. Eu não cheguei a ver o cadáver, mas estava em estado extremo de decomposição. Ninguém nunca se interessou em saber como ele estava durante meses.
Todas suas contas e aluguéis eram debitadas automaticamente de suas contas bancárias. Por isso nunca suspeitaram que estava morto. Cara, eu ainda não acredito nisso. Eu estava morando do lado de um corpo há quase um mês e não sabia. Eu estou digitando isso da parede que dá para o apartamento, agora obviamente vazio, ainda sem acreditar. Cara, que terror. Isso aconteceu há 4 anos. O dia dos namorados estava chegando. Meu namorado e eu planejamos um jantar juntos, como a maioria dos casais faz. Quando estávamos entrando no restaurante, havia um casal lá fora olhando estranhamente para mim e meu namorado. Empurro levemente o braço do meu namorado quando entramos, e ele diz seu nome para ser colocado na fila de espera. A atendente disse que demoraria 40 minutos e disse que nos enviaria uma mensagem quando nossa mesa estivesse pronta. Meu namorado disse: "Vamos ao minigolf do outro lado da rua." Então estávamos voltando para o carro dele. A senhora que mencionei anteriormente levantou-se e estendeu a mão, apresentando-se como Senhora Gray. Achei muito estranho e olhei para o meu namorado. A senhora ainda estava com a mão estendida. Eu não estava tentando ser rude. Eu dei uma sacudida nela. A senhora passou a explicar que ela e o marido acham que somos um casal lindo e que são fotógrafos. Eles acham que faríamos ótimas fotos e perguntou se queríamos ir até o estúdio, pois ela acredita que o tempo de espera seria longo. Ela continua dizendo que não tem cartão com ela, mas a casa deles ficava a 5 minutos de carro e eles poderiam nos levar até lá também. Os sinais de alerta estão disparando e meu namorado recusa educadamente e avisa que temos coisas para fazer. O olhar dela era assustador. Foi quando ela sorriu e se sentou ao lado do marido. Ao entrarmos no carro, conto ao meu namorado como aquela interação foi assustadora e como o marido nem disse uma palavra. Ao entrarmos no local do minigolf, ficamos bastante surpresos ao encontrá-lo vazio. Nós rimos da situação, mas na realidade ainda estava assustada. Então, quando estamos na 5ª rodada, ouço o sino da entrada tocar. Viro-me para olhar e meu coração afunda. É a mesma senhora com o marido. Ela parece olhar em volta e quando fazemos contato visual, ela me dá um sorriso assustador, tipo quando as pessoas fazem uma plástica mal feita. Era muito assustador. Avisei meu namorado e ele se virou para olhar enquanto eles pegavam suas coisas. Digo ao meu namorado que estou desconfortável e que deveríamos apenas esperar no carro, pois já se passaram 20 minutos, então não demoraria muito mais. Ele concorda e nós nos viramos. Eles estavam bem atrás de nós, nos dando os maiores sorrisos. É uma loucura como nós dois chegamos a este lugar, disse a senhora Gray. Desta vez o marido diz que devíamos jogar um contra o outro. Grace contra Rod. O coração do meu namorado afundou naquele momento, pois o sobrenome dele é Rod. Recusamos educadamente, não querendo saber como eles sabiam daquela informação, e dissemos que precisávamos ir. Os sorrisos de ambos desapareceram quando saímos correndo de lá. Eu disse ao meu namorado que deveríamos encerrar a noite e voltar para a casa dele, já que era mais perto do que a minha. Além disso, meus pais só chegariam em casa no outro dia de manhã. Ele disse que iríamos depois do jantar e não deixaríamos que algum casal estranho estragasse a noite para nós. Esperamos cerca de 15 minutos em seu carro, conversando sobre como a situação era estranha quando ele recebeu uma mensagem do restaurante dizendo que estavam prontos para nos receber. Jantamos e logo depois ele vai ao banheiro. E enquanto eu esperava, pensei ter visto aquela senhora espiando por uma esquina. Eu me convenci de que estava apenas na minha cabeça. Meu namorado sai e está pronto para ir embora. Agora, para chegar à casa dele, você terá que percorrer uma longa estrada cercada de árvores. Ao iniciarmos a viagem, notamos um carro seguindo atrás. Avisei meu namorado e fomos para um estacionamento de uma farmácia. Eu tinha que usar o banheiro, nós dois saímos e depois fomos embora. Quando saímos, não vemos aquele carro que potencialmente nos seguia. Então seguimos para a casa dele. Sabe aquela estrada que falei antes, cercada de árvores? Bem,
Enquanto estamos dirigindo, levamos de 3 a 5 minutos nesta estrada. Ouvimos um estalo alto e meu namorado parou o carro. Seus 2 pneus dianteiros estouraram. Ele somou 2 mais 2 e correu até o carro e disse: "Saia." Ele desligou o motor, apagou as luzes e trancou a porta. Eu estava tão assustada e confusa, sem saber o que estava acontecendo. Eu disse a ele que deveríamos esperar no carro. Ele rapidamente me segura e corremos para a floresta. Ele me disse para ficar quieta. Estávamos nos escondendo atrás de algumas árvores e arbustos. Enquanto nos escondíamos, ele chamou a polícia e explicou rapidamente onde estávamos e o que estava acontecendo. A operadora pediu para ficar na linha e a polícia chegaria em alguns minutos. Ele disse que não podia ficar na linha e desligou. Enquanto ficávamos deitados, ouvimos o motor de um carro chegando. Meu namorado disse para ficar deitada. Ouvimos o motor do carro parar e ouvimos a voz familiar da Sra. Gray. Se é que esse era mesmo o seu nome verdadeiro. Ela conversou algo com o homem e ouvimos a porta de um carro se fechar e então um carro se afastando rapidamente. Ficamos no chão até a polícia chegar, cerca de 5 minutos depois. Explicamos a situação e fomos informados de que seríamos contatados se algo novo surgisse. Liguei para minha irmã para vir nos buscar e ela chamou o guincho para pegar o carro. 4 anos depois, nada aconteceu e nunca descobrimos o que eles queriam ou quem eram. Agora estamos casados e temos uma história maluca para contar para nossos filhos. Minha esposa e eu fomos ao Maine para um casamento. Voamos para Boston e alugamos um carro para dirigir pela costa, até uma daquelas pequenas cidades litorâneas que você vê em cartões postais com o farol ao fundo. Se você já fez esse passeio antes, sabe que a cidade de Boston desaparece e a travessia para o Maine não requer sinalização, porque é como saltar da cidade diretamente para quilômetros e quilômetros de florestas e áreas selvagens sem fim. O pai da noiva havia providenciado uma série de cabanas para alugar ao longo de uma colina, nos arredores da cidade. Cada cabana variava em tamanho e era separada ao longo da colina por algo entre 30 e 60 metros. Cada uma estava parcialmente escondida entre aquelas árvores grossas e sinistras. O que me impressionou na propriedade foi o quão isolada ela parecia e como era difícil sair da longa estrada de terra e descer aproximadamente 3 ou 4 lances de degraus rochosos traiçoeiros apenas para chegar à porta da frente de nossa cabana. Sem vizinhos à vista e com uma caminhada rochosa e traiçoeira para chegar lá, parecia bastante isolado e improvável que alguém entrasse em nosso pequeno acampamento. Conversamos com amigos e lentamente todos voltaram para suas respectivas cabanas e camas para passar a noite. No entanto, eu tinha acabado de passar a semana trabalhando na Califórnia e decidi trabalhar um pouco no meu laptop antes de ir para a cama. Aproveitei também para me sentar em uma cadeira de balanço na varanda. Nesse ponto, a varanda estava escura como breu e a única luz vinha da lua na água e do brilho suave do meu laptop. Cerca de 25 minutos se passaram e tudo estava bem normal até que ouvi algo se movendo entre os arbustos e nas árvores logo abaixo da pequena trilha até a próxima cabana. No começo fiquei de boa. Bosque. Noite, criaturinhas. Talvez meu compatriota na cabana ao lado. Quem se importa? Então me afastei e olhei para o relógio, notando que eram cerca de 2 da manhã. Foi quando ouvi de novo, só que desta vez foi muito mais alto e muito mais próximo. Parecia que algo enorme estava descendo a colina, por entre as árvores e derrubando grandes galhos, que depois caíram colina abaixo em uma cascata de pedras. Instantaneamente, fui tomado por uma intensa sensação de pavor. Um tipo de pavor que você pode sentir apenas algumas vezes na vida, quando seu corpo congela no lugar, mas sua adrenalina explode, fazendo seus sentidos enlouquecerem e as pontas dos dedos ficarem dormentes. Algo me disse para sair de lá. Imediatamente fechei meu laptop,
Entrei silenciosamente e tranquei a porta da cabana. Demorou um pouco para adormecer naquela noite. No dia seguinte, pegamos uma balsa e fomos para uma ilha incrível na costa, para fazer uma caminhada com o grupo e tirar algumas fotos juntos. Estávamos sentados ao redor da pequena cervejaria da ilha e discutindo nossos preparativos para a vida no fim de semana, quando comentei sobre minha experiência na noite anterior. O primo da noiva, que estava a 30 metros da nossa cabana, que eu havia conhecido no dia anterior, ficou branco e com os olhos arregalados. Ele me perguntou se isso aconteceu por volta das 2 da manhã. Isso me chocou e confirmei a hora. Ele ficou com vergonha de nos contar sua história porque tinha acabado de nos conhecer e na hora ficou um pouco em estado de choque e achou que tinha imaginado tudo. Ele estava deitado sozinho em sua cabana perto de nós, lendo seu Kindle no escuro. Por volta das 2 da manhã ele ouviu os mesmos ruídos que eu, só que estavam mais perto, muito mais perto. Fosse lá o que fosse, aproximou-se de sua cabana e atravessou a varanda, fazendo barulho o suficiente para que as tábuas rangessem sob seu peso enquanto se movia de um lado para o outro. Estava escuro. Ele não tinha uma visão clara através da janela, mas confirmou comigo que era enorme, talvez com 2 metros de altura. Ele ficou tão em estado de choque que desligou o Kindle e se escondeu em sua cama no escuro, até que a coisa seguisse em frente. Sem sinal de celular e sem vontade de tentar chegar às outras cabanas no escuro, ele finalmente adormeceu. Depois de nos contar essa história, ele dormiu na noite seguinte no sofá de uma cabana que dividia com outros membros da família. A cabana dele ficou vazia. O engraçado é que fiz grandes piadas no caminho. E até paramos perto de um museu onde tinha uma réplica parecida com a coisa que ele viu na noite anterior. Certamente aquilo era um lobisomem. Nunca pensei que teria um encontro próximo com algo desse tipo. Pouco depois de eu nascer, em 1978, meus pais decidiram se mudar de Nova York para os subúrbios. Eles perceberam que este seria um lugar melhor para criar os filhos. Eles compraram uma casa em Syosset, Nova York. A casa de 2 andares tinha 3 quartos, sala de estar, sala de jantar, cozinha separada, que incluía lareira. Além disso, havia um porão, parcialmente acabado com quarto de hóspedes, sala de bilhar e bar. A parte inacabada incluía uma sala de caldeira, aquecedor e uma lavanderia, bem como um banheiro. Moramos nesta casa até 1986, quando meus pais perceberam que morar na cidade talvez fosse melhor. Ambos os meus pais, em particular a minha mãe, estavam profundamente infelizes ali. Lembro-me de meus pais brigando e de minha mãe chorando. Sempre nos sentimos estranhos lá. Desde que me lembro, eu tinha pavor do porão. A área perto do bar tinha uma sensação particularmente sombria e ameaçadora. Eu também tinha pavor do andar principal da casa à noite e raramente saía do quarto depois de ser colocado na cama. Não estou convencido de que isso seja algo paranormal, mas vou contar algumas de minhas histórias e de meus familiares. A maioria das histórias dos meus familiares foram divulgadas anos depois de termos mudado da casa, na ceia de Natal, quando o vinho fez com que minha mãe, meu pai e minha irmã se dispusessem a compartilhar suas próprias experiências. A lembrança mais antiga que tenho no meu quarto é de acordar ao som de gargalhadas, como a de uma bruxa. A risada parava logo depois que eu acordava. Lembro-me claramente de ter ouvido isso e fiquei petrificado e congelado. Fiquei com tanto medo que não saí da cama e corri para o quarto dos meus pais. Fiquei completamente imóvel até presumir que adormeci novamente. É claro que isso poderia ter sido uma alucinação hipnagógica ou hipnopônica, mas parecia muito real. Minha mãe evitava ir sozinha ao porão para lavar a roupa. Quando ela estava lá embaixo, ela sentia algo sinistro e ameaçador observando-a, eventualmente chegando por trás dela, como se estivesse respirando em seu pescoço. Lembro-me de várias vezes ouvi-la subir as escadas correndo e bater a porta do porão.
Ela sempre afirmou que algo a perseguia escada acima, na verdade, um sentimento comum que as pessoas têm em porões, assombrados ou não. Meu pai afirmava que quando estava sozinho em casa, ouviu uma vez as bolas de bilhar, como se alguém estivesse começando uma partida. Ele não desceu para investigar sozinho, mas quando minha mãe chegou em casa, ele inventou uma desculpa para descerem juntos, e a mesa e as bolas estavam intactas. Havia uma rampa que ligava a casa de banho à lavanderia. Isso poupava você do trabalho de carregar roupa suja para baixo. Você pegava suas roupas sujas, jogava-as na rampa e elas desciam e caíam no chão da lavanderia. Sempre que eu abria a porta da rampa, na minha mente, sempre havia um rosto olhando para cima, sorrindo ameaçadoramente, sentindo prazer no pavor que causava. Cada vez que você abria aquela rampa para jogar suas roupas no chão, era como se essa coisa estivesse esperando por você e olhando para cima. Quando contei essa história para minha família no Natal, cerca de 20 anos depois, os olhos da minha irmã se arregalaram e ela disse: "Você também sentiu." Meus pais não quiseram entrar em detalhes, mas tiveram a impressão de que algo muito ruim havia acontecido no porão, provavelmente alguma pessoa sendo morta ou se matado. Minha irmã e eu os pressionamos para obter mais informações, mas eles recusaram e minimizaram qualquer coisa sobrenatural. Depois que nos mudamos em 1986, meus pais inicialmente tiveram problemas para vender a casa. De vez em quando voltávamos para verificar, varrer as folhas, limpar as calhas, etc. A casa vazia dava uma sensação ainda pior. Cada vez que íamos embora, havia uma sensação de alívio. A casa parecia terrível. Sei que tudo isso é circunstancial e provavelmente não paranormal. Obrigado por me deixar compartilhar isso. Quatro anos atrás, meu trabalho me enviou para uma conferência em uma cidade diferente. Recebi uma determinada quantia em dinheiro para a viagem. Foi muito generoso e suficiente para conseguir um hotel decente, bem como comer fora todas as noites. Sendo do tipo econômico, porém, fiz o que pude para economizar o máximo de dinheiro possível. Encontrei uma opção mais barata no Airbnb. Era uma casinha que ficava a 30 minutos de metrô do centro de conferências. Cheguei tarde da noite quando o sol já estava no horizonte. A chave estava em um cofre próximo à porta da frente. Recebi o código, então digitei e entrei na casa. Por dentro estava mobiliado, mas bastante antigo. Móveis velhos, papel de parede floral e uma TV que parecia ser mais velha que eu. Eu nem me preocupei em tentar ligá-la. Havia um único quarto disponível para mim, mas havia um segundo atrás de uma porta trancada. Achei que estava trancada porque o dono guardava ali seus pertences pessoais. Havia também um porão com uma porta trancada, que pensei que provavelmente estivesse trancada pelo mesmo motivo. Lembro-me de ter pensado que isso era estranho, porque ele poderia cobrar mais pelo aluguel do lugar se fosse um apartamento de 2 quartos. Em vez disso, estava alugando a casa inteira por menos do que o preço de um quarto de hotel. Cansado da viagem, decidi encerrar a noite mais cedo. Lembro-me de pensar em como a casa estava silenciosa quando subi na cama. Por volta da meia-noite, acordei com um barulho. Era fraco, uma espécie de som de arranhão, como se algo estivesse se movendo abaixo de mim. Achei que poderiam ser ratos, e por mais nojento que fosse, tentei ignorar. Mas o barulho parecia muito alto, e não consegui pensar em mais nada que pudesse ser. A curiosidade e a irritação tomou conta de mim, e saí da cama. Depois andei na ponta dos pés pelo corredor, seguindo o som até uma porta que presumi que levava ao porão. O arranhão era mais alto agora, acompanhado por uma batida suave. Minha mente correu com possibilidades. Talvez fosse um morador de rua escondido ali. Fiquei assustado, mas queria ter certeza de que não havia uma pessoa no porão. A postagem no Airbnb dizia claramente que eu seria o único hóspede. Considerando o que estava ouvindo, decidi ligar para o proprietário só para ter certeza. Peguei meu telefone e disquei o número que ele havia me dado.
Foi aí que as coisas começaram a ficar mais assustadoras. Seu telefone começou a tocar e o som vinha do porão. Então, abruptamente parou, como se alguém o tivesse desligado intencionalmente. Foram alguns segundos confusos, então eu gritei, "Olá?", mas não tive nenhuma resposta. Depois de esperar mais alguns segundos, liguei para o 911. Alguém estava lá embaixo e pensei que fosse o dono. Eu tinha certeza de que ninguém deveria estar lá. E quando ele não atendeu minha ligação, eu sabia que algo estava errado. Disseram-me para sair de casa e esperar a polícia lá fora. Fui direto para a porta e não olhei para trás. Eu estava esperando no gramado da frente quando a polícia apareceu. Eles entraram na casa e não demorou muito para saírem escoltando o dono do Airbnb algemado. Ele era um homem de meia idade com uma expressão vazia no rosto. Naquela época parecia meio extremo algemá-lo. Deveria ter sido muito fácil para ele se livrar disso, considerando que aquela era a casa dele. Teria sido a palavra dele contra a minha. Tudo faria sentido mais tarde, no entanto. A polícia me contou o que encontrou quando vasculhou o porão. Havia um colchão no chão e uma mesa grande com vários monitores de computador. A casa inteira estava equipada com câmeras escondidas. O proprietário morava no porão, espionando e gravando as pessoas. Ele vendia essas filmagens, principalmente as filmagens com conteúdo sexual. A polícia disse que ele já fazia isso há muito tempo. Mas por que ele precisaria estar fisicamente no porão? Ele poderia fazer tudo de qualquer lugar. Meu melhor palpite é que ele estava planejando fazer algo comigo. Talvez tenha sido esse o som que ouvi. Não fiquei na casa depois disso. Reservei um quarto de hotel e a conferência ocorreu conforme planejado. O proprietário do Airbnb foi acusado de múltiplas acusações de invasão de privacidade e vigilância ilegal. O julgamento virou notícia. Desde então, tenho receio de ficar na casa de estranhos. Procuro câmeras nos quartos, embora me sinta paranoico quando o faço. Essa experiência me ensinou uma dura lição sobre a ilusão de privacidade e como ela pode ser facilmente violada. Tomem cuidado todos vocês. Você não sabe quem pode estar te espionando. Quando eu tinha 14 anos, morava em uma casa com minha família. Era um bangalô elevado em uma rua movimentada da cidade. Havia 3 quartos, um para meus pais e outro para minha irmã. Eu também tinha meu próprio quarto. A janela da frente dava para a rua e havia carros passando a qualquer hora do dia e da noite. Sempre mantivemos as cortinas fechadas. Não acho que fosse o lugar mais seguro para crescer. Estava longe de ser o subúrbio ideal, mas também não era a parte mais violenta da cidade. Nesse dia, meus pais tinham saído deixando-me para cuidar da minha irmã de 7 anos. Sendo um jovem adolescente, senti um pouco de orgulho de ser o responsável, já que a diferença de idade entre nós era muito grande. De qualquer forma, eu era quase como um pai para ela, então foi fácil para mim estar no comando. Ela não era rebelde nem nada, e foi muito fácil cuidar dela. Fiquei feliz por cuidar dela, embora meus pais nunca tenham me pagado por isso. Eu estava na mesa da cozinha fazendo a lição de casa e minha irmã estava na sala assistindo a um programa infantil na TV. A sala ficava na frente da casa com a grande janela voltada para a rua. A cozinha ficava mais perto dos fundos, mas era aberta para a sala, então era quase como um grande cômodo. Era por volta das 20 horas. E nosso telefone tocou. Sempre odiei o som daquele telefone. Foi um som irritante que atingiu meus ouvidos. Não havia como alterar o toque dele, no entanto. Atendi, esperando uma ligação da minha mãe, mas em vez disso houve silêncio. Pensei ter ouvido uma respiração fraca do outro lado da linha, mas era difícil dizer. Desliguei, me sentindo um pouco assustado, mas tentei não demonstrar isso pelo bem da minha irmã. Ela não estava realmente prestando atenção. De qualquer forma, nos 15 minutos seguintes, o telefone tocou mais 3 vezes. Cada chamada era a mesma. Silêncio, talvez respiração e depois nada. Na 4ª ligação, eu estava bastante assustado.
Eu disse à minha irmã que provavelmente era apenas um número errado. Ela pareceu acreditar e voltou à TV. Após a quarta ligação, pareceu parar. Achei que devia ser apenas alguém brincando. Então parei de me preocupar. Por volta das 9 horas, a campainha tocou. Minha irmã se levantou do chão na sala, mas quando a vi da cozinha, disse para ela parar. Ela sentou-se novamente e eu caminhei em direção à frente da casa. Espiei pelas cortinas da sala e vi um homem parado do lado de fora. Algo nele não me agradava. Estava escuro e ele estava sozinho. Certifiquei-me de que minha irmã ficasse para trás. Ao me aproximar da porta, meu coração afundou quando percebi que não estava trancada. Qualquer um poderia simplesmente ter entrado. Foi um erro estúpido meu esquecer isso. Mas tivemos sorte de o homem não ter entrado. O mais silenciosamente que pude, girei a fechadura. Foi então que o homem lá fora começou a falar. Ele parecia fazer algum tipo de discurso de vendas, mas parecia tarde demais para isso. Disse não e obrigado. Pela porta fechada, ele perguntou se meus pais estavam em casa. Por burrice, eu deixei escapar, não, imediatamente me culpando por isso. Para meu alívio, ele se virou e foi embora. Voltei para a sala, tentando agir normalmente para minha irmã. Eu disse a ela que era apenas alguém vendendo alguma coisa. Ela não pareceu se importar e depois voltou para a TV. Decidi fazer uma pausa no dever de casa e sentei-me um pouco com minha irmã. Depois tive que ir ao banheiro. Então subi o pequeno lance de escadas que levava ao corredor, aos nossos quartos e o banheiro. Quando estava no banheiro, ouvi outra batida na porta. Eu congelei. Então veio o som de pezinhos andando em direção à porta. Era minha irmã. Levantei as calças e saí correndo do banheiro e desci as escadas, saltando com um único passo. Alcancei-a quando ela estava prestes a destrancar a porta. Eu a puxei de volta e, depois de fazer isso, o homem começou a gritar e a bater na porta de uma forma assustadora. Naquele momento, fiz a única coisa que consegui pensar. Peguei o telefone e liguei para meus pais. Minha voz tremia enquanto eu explicava o que estava acontecendo. Disseram-me para desligar e chamar a polícia, o que eu fiz. Depois de alguns minutos, espiei novamente pelas cortinas e o homem havia sumido. A polícia chegou e meus pais momentos depois. Tentei dizer-lhes como ele era, mas não consegui uma boa visão. Também não vi qual carro ele dirigia. Havia vários carros estacionados na rua e eu não sabia qual era o dele. Meus pais então assumiram o controle da polícia e fiquei aliviado. Percebi o quão perto estivemos de algo extremamente terrível ter acontecido naquela noite. O que realmente me incomoda é que eu deixei aquela porta destrancada. Não havia nada que impedisse aquele homem de entrar, levar ou matar minha irmãzinha e eu. Daquela noite em diante, fiz questão de verificar todas as fechaduras e nunca atendia à porta sem primeiro saber quem estava do outro lado. Sou uma mulher de 20 anos, mas quando isso aconteceu comigo eu tinha 16. Ainda me dá arrepios quando penso nisso. Na época, eu morava em uma região muito rural do Tennessee, cursando o ensino médio em uma das menores cidades do estado. Esta era uma daquelas pequenas cidades cristãs batistas muito antiquadas, onde todo mundo se conhece. Mudar-me para lá depois de passar os primeiros 15 anos da minha vida em Evergreen, Colorado, foi como viajar 40 anos atrás no tempo. Mas com o tempo, passei a amar a pequena cidade e todas as pessoas que conheci e com quem me conectei. Uma dessas pessoas era uma garota maravilhosa da minha idade chamada Summer. Ela e eu ficamos muito próximas naquele ano letivo e muitas vezes eu passava um tempo na casa dela, fofocando, comendo lanches, assistindo filmes e simplesmente fazendo todas as coisas que melhores amigas fazem. Eu realmente olho para trás, para nossa amizade com carinho e sinto muita falta dela. Antes de contar o que aconteceu comigo, preciso contextualizar.
Sempre gostei de colecionar coisas antigas e um dos meus passatempos favoritos é vasculhar lojas de antiguidades e colecionar todas as coisas antigas e bonitas que desejo. Uma das minhas coisas favoritas de colecionar são as bonecas de porcelana. Há algo tão assustadoramente belo nelas. Ainda tenho várias em meu apartamento e até alguns no quarto comigo enquanto escrevo isto agora. Julgue o quanto quiser. Eu amo a aparência delas. A avó de Summer havia passado sua própria coleção de lindas bonecas de porcelana para ela e sua mãe, e elas guardavam essas bonecas no armário do quarto de sua mãe. Quando mencionei a Summer que colecionava bonecas de porcelana, ela me levou ao armário com entusiasmo e me mostrou os antigos tesouros de sua avó. Havia duas bonecas em particular que realmente me chamaram a atenção. Havia uma boneca com lindos cabelos loiros e um vestido branco e azul, e outra boneca com cabelos loiros cacheados e um vestido branco com babados, sentada em sua mini cadeira de balanço. Mais tarde, em minha visita, Summer e sua mãe me contaram histórias sobre como a boneca na cadeira de balanço era supostamente assombrada e por isso era mantida no canto do armário e fora de vista. Não sou muito sensível ao paranormal, então não pensei muito nisso. Expliquei que as pessoas tendem a pensar nas bonecas de porcelana como assombradas por causa de filmes de terror. Eu talvez não acreditava em nada disso. Pelo menos naquele dia não. De qualquer forma, Summer e sua mãe foram rápidas em me oferecer a boneca, dizendo que se eu não tivesse medo e quisesse adicioná-la à minha coleção, seria mais que bem-vinda. Fiquei, claro, encantada e levei a boneca na cadeira de balanço para casa. Também me deram a outra boneca de vestido azul e branco simplesmente porque não iam exibi-la. Antes de eu sair da casa, a mãe dela me disse que se eu, por algum motivo, precisasse me livrar da boneca na cadeira de balanço, deveria devolvê-la imediatamente, em vez de jogá-la fora ou destruí-la, porque tinha algum valor sentimental. Garanti a ela que cuidaria bem da boneca e quando cheguei em casa, coloquei orgulhosamente as duas bonecas na minha estante de bugigangas e outras bonecas que havia colecionado. Avancemos para aquela noite. Acordo de um sono profundo e meus olhos se fixam nas bonecas na cadeira de balanço, me perguntando o que teria me acordado. Percebo que não consigo me mover nem falar e, por algum motivo, não consigo quebrar o contato visual com a boneca na cadeira de balanço. Já experimentei paralisia do sono antes. É bastante comum em pessoas com ansiedade crônica. Dito isto, enquanto estou presa olhando nos olhos da boneca, de repente sou cercada pelo que parece ser o eco de risadas de centenas de crianças. Fiquei ali deitada, incapaz de me mover pelo que pareceram vários minutos, enquanto o som das risadas das crianças ecoava ao meu redor. Finalmente, o riso começou a desaparecer. E quando o som finalmente desapareceu, consegui me mover e desviar o olhar da boneca. Foi quando senti uma ardência e algo escorreu do meu nariz. Passei a mão e vi que era sangue. Sentei-me rapidamente na cama e limpei meu nariz com o lençol da cama. Fui até a prateleira e virei a boneca para que ela ficasse de costas para mim, fazendo uma anotação mental para levar a boneca de volta para a casa de Summer logo pela manhã. Contei a Summer e sua mãe sobre minha experiência e expliquei que queria que elas recebessem a boneca de volta. Em vez de ficarem assustadas, elas simplesmente me lançaram um olhar confuso, como se dissessem: "Nós avisamos." Eu não sei o que pode ocasionar isso, mas eu ainda me pergunto o porquê. Eu trabalhava em um posto de gasolina no centro da minha cidade em 2012. Meus turnos nem sempre eram os mesmos, mas de qualquer forma praticamente passava horas no trabalho. Eu já estava lá há um ano e honestamente não tinha muitas coisas negativas a dizer sobre o lugar. Era apenas um trabalho normal com remuneração média, que só exigia que eu ficasse no mesmo lugar por 9 horas e conversasse com clientes ocasionais. Nesse dia eu estava trabalhando no turno da noite, o típico das 10 às 7.
Embora normalmente não havia muito movimento durante a noite ou na semana, vale ressaltar que estava chovendo bastante esta noite. Então eu esperava que fosse uma noite bem tranquila. Nas primeiras horas, sentei-me em uma cadeira atrás da caixa registradora e apenas esperei que alguém entrasse. Algumas pessoas pagaram a gasolina em dinheiro, mas por volta da 00:30 ou mais ou menos isso, já estava praticamente morto. Nenhum cliente entrando e quase ninguém abastecendo lá fora. Agora, sem absolutamente nenhum cliente, dei a volta no balcão e comecei a arrumar um pouco as prateleiras. Era apenas uma maneira de me manter ocupado enquanto fazia isso. Eu estava de costas para as janelas, mas vi os faróis brilhando através da loja quando alguém estacionou nas estações de bombeamento. Não olhei porque não havia nada de interessante nisso, apenas um cara parando para abastecer como todas as outras pessoas. Continuei arrumando as prateleiras por cerca de 10 minutos antes de inconscientemente olhar pela janela. O carro ainda estava ali perto de uma das bombas, com um homem parado bem ao lado dele. Assim que olhei, o homem se afastou, deixando óbvio que estava olhando para mim. Depois de ver isso, eu me senti muito estranho, especialmente porque eles supostamente estavam lá bombeando gasolina por 10 minutos inteiros. Voltei ao balcão e olhei pela janela novamente 30 segundos depois, vendo o homem entrando no carro. Os faróis piscaram algumas vezes como se ele estivesse tentando e não conseguindo ligá-lo, mas ele finalmente ligou e foi embora com pressa. Fiquei ali e olhei pela janela por 1 minuto e algo realmente não parecia certo. Tive uma ideia e abri as transações recentes da bomba em que ele estava. A última vez que foi usado foi há horas. Ele ficou lá por 10 minutos sem nenhuma razão, além de me observar pelas janelas. Fiquei atrás do balcão por um tempo tentando esperar o resto do meu turno. Mais alguns carros chegaram e partiram, e então ficou muito quieto novamente por um tempo, e por volta das 3 horas ouvi algo lá fora. A chuva estava forte, mas um barulho rítmico no chão era possível ouvir. Passos ao longo da lateral do prédio, indo em direção aos fundos. Tentei olhar pela janela, mas não havia uma boa visão. Notei que não havia carros no estacionamento ou perto das bombas. Saí rapidamente do balcão e fui até a porta dos fundos, que era uma porta de metal pesada, sem janelas, que dava para um pequeno depósito. Encostei meu ouvido nela e ouvi os passos ficarem cada vez mais altos, até chegarem do outro lado da porta. Meus olhos se moveram para a maçaneta, que estava sendo movida lentamente, porém a trava estava acionada. Tudo ficou quieto novamente. Quase 1 minuto inteiro se passou. Então ouvi a voz de um homem não falando coisa com coisa. Depois ouvi tipo um estalo e somente gritos. Aqueles gritos grudaram em minha mente. Foi quando vi pelo vão da porta uma luz e os gritos não paravam. A primeira coisa que veio em minha cabeça foi fogo. Corri pegar as chaves que estavam no balcão. Peguei um pequeno extintor que ficava perto da porta e corri até onde aquele homem estava. Os gritos não paravam. Apertei o extintor antes de abrir a porta e aquele que eu tinha pegado estava vazio. Então corri procurar um outro do lado de fora. Corri o mais rápido que pude. Abri a porta e a primeira coisa que vi foi um homem rolando no chão em chamas. Até esse momento, alguns minutos tinham passado. Liguei o extintor sobre ele e quando o fogo cessou, a cena era horrível. O cheiro era de carne queimada, já que o homem ateou fogo sobre ele sem roupas. Suas roupas estavam em cima de um pallet de refrigerantes. Aterrorizado e em estado de choque, peguei o telefone e liguei para a emergência. Eu não entrei mais naquela sala. Eu entrar ou não entrar não mudaria o fato do que ele fez e talvez o fato de querer ter feito comigo também. Quando a emergência chegou, levaram o corpo de um homem de 45 anos que ateou fogo em si próprio com gasolina. Os gritos, o cheiro e a imagem daquele corpo ainda permanecem em minha mente até hoje. Naquela época, pedi demissão no mesmo dia. Meu pai comprou uma casa em 1964, pelo que ele disse ser uma pechincha na época.
Foi construída por volta de 1919 e era enorme, cerca de 2 quilômetros quadrados nas colinas ocidentais, com uma vista incrível. Ele nunca soube por que era tão barato, mas não fazia muitas perguntas. A casa era ótima, exceto que o porão e o sótão inundava com a água da chuva no inverno. Seu primeiro casamento terminou no início dos anos 70, e ele permaneceu solteiro por alguns anos. Durante esse período, ele afirma que o FBI foi até sua casa e fez algumas perguntas sobre o sótão. Perguntas estranhas. Ele me contou que disseram que uma mulher foi encontrada morta na garagem pouco antes de ele ter comprado a casa. Presumiram que ela havia tirado a própria vida e ele pensou que devia ser por isso que a casa era tão barata. Ele disse a eles que estava vazio quando se mudou. Ele os deixou entrar e eles revistaram o sótão e o porão. Ele lembra que não lhe contaram muito, mas os vizinhos lhe disseram que os proprietários anteriores estavam envolvidos em brigas, barulhos vindo de muitas festas, carros luxuosos entrando e saindo a qualquer hora, e que eles iam ao Henry Fields, um restaurante local, todos os dias. Ele se casou com minha mãe em 74, tendo eu e meu irmão. Lembro-me de alguns homens chegando e dizendo algo sobre Henry Fields ter sido demolido e queriam dar uma olhada no sótão de novo. Eles disseram que eram o FBI. Meus pais os deixaram entrar e explicaram que o prédio havia sido reformado para resolver o problema da água. Saí para ir a algum lugar e não sei o que mais eles falaram e só pensei muito nisso anos depois, ainda sem ter respostas. Enquanto eu era criança, os outros 4 filhos do meu pai, que são homens muito mais velhos do que eu, se mudaram quando eu era muito pequena. Seus 2 filhos às vezes ficavam conosco no verão. As meninas não. Mamãe e eu sempre presumimos que as meninas não gostavam de nós. Nos anos 80, quando eu tinha cerca de 10 anos, minha mãe começou a sonhar com uma criatura masculina sombria que pairava sobre ela à noite. Ela acordava e aquilo ainda estaria lá. Ela gritava, lutava, golpeava e aquilo não ia embora até meu pai acordar. Ela rastejava até o pé da cama e aquilo a seguia mantendo o rosto voltado para o dela e desaparecia apenas quando o pai se sentava. Nota lateral. A planta da casa era muito interessante com uma ala principal, uma única porta que dava para um corredor com quartos separados, um banheiro e um quarto, e um pequeno corredor que poderia ser trancado assim como cada um dos 3 quartos. A garagem compartilhava uma parede ao longo do quarto principal. Um sótão sem janelas acima da garagem dividia uma parede com os 2 quartos do andar de cima. Eu não sei como, mas meus pais descobriram que se a porta que dava para o corredor estivesse trancada e o quarto principal no final do corredor estivesse trancado, minha mãe não teria aqueles supostos sonhos. Meu pai testou isso ocasionalmente, às vezes propositalmente e às vezes acidentalmente. Ambos juram que se apenas uma porta fosse deixada destrancada a qualquer hora antes do amanhecer, ela teria a experiência. A chave não podia permanecer na fechadura da porta, pois de alguma forma sempre amanhecia aberta. Meu pai, extremamente pacifista, também começou a manter um machado debaixo da cama. Na década de 80, minha mãe voltou a trabalhar e contratou algumas babás. Ela nunca trabalharia para nós por muito tempo. Seus motivos eram sempre vagos, mas elas sempre reclamavam da casa ser assustadora e de ter algo as querendo longe de lá. Quando eu era adolescente e já tinha esse hábito bem estabelecido de trancar portas, minha tia veio ficar conosco depois de fazer uma cirurgia. Certa manhã ela pediu desculpas à minha mãe por ter acordado a casa inteira. Ela contou exatamente a mesma experiência. Ela acordou com uma figura escura que ela tinha certeza absoluta de que era um homem pairando acima dela. Ele permaneceu lá e não foi embora até que ela estivesse exausta de tanto gritar. O quarto de hóspedes em que ela ficou ficava na garagem. Ela passou pela experiência todas as noites até partir e nunca mais voltou para nossa casa. Quando adultas, minhas meias irmãs e eu nos tornamos amigas anos atrás, comigo na casa dos 30 e uma de minhas irmãs na casa dos 40 anos. Estávamos bebendo e conversando sobre os bons e velhos tempos. Eu contei a ela sobre as experiências que haviam sido compartilhadas comigo ao longo dos anos por mulheres do lado da minha mãe.
Nunca esquecerei o rosto dela. Ela ficou olhando para o marido e para mim enquanto eu lhe contava o que ouvi. Quando eu terminei, com o rosto muito pálido, ela contou suas próprias histórias. Ela me contou como sua mãe teve exatamente a mesma experiência e outras piores. A mãe dela costumava colocar fita adesiva embaixo das cadeiras da sala de jantar à noite com números escritos nelas, pois já vinha notando algo estranho. Ela verificava as cadeiras e as encontrava fora de ordem no dia seguinte. Ela reorganizava e as encontrava desorganizadas novamente. As cadeiras não estavam espalhadas, apenas reorganizadas. As crianças não brincavam na sala de jantar e afirmavam nunca ter movido as cadeiras. Minha irmã me contou sua própria história do Homem das Sombras. Ela e sua irmã tiveram exatamente a mesma experiência. O marido dela também não conseguia acreditar. Era por isso que eles nunca visitavam o meu pai ou ficavam na casa até que ele se aposentasse ou se mudasse. Seu marido sempre presumiu que eram apenas alguns pesadelos e bobagens adolescentes. O quarto que as irmãs compartilhavam ficava no sótão da garagem, no andar de cima. Uma pequena porta levava do sótão, passando pela garagem, até o banheiro. O banheiro tinha duas portas, uma para o corredor e outra para o quarto de hóspedes da babá e outra para o quarto da irmã. Se a porta do banheiro ou do quarto ficasse destrancada, elas veriam o que quer que fosse aquele homem no pé de suas camas. Alguns anos atrás, meu marido e eu estávamos em Portland e decidimos comprar uma casa antiga e demos uma olhada na que eu morei. Bati na porta e a proprietária atendeu e foi gentil o suficiente para nos deixar entrar. Ela acordou com uma figura escura que ela tinha certeza absoluta de que era um homem pairando acima dela. Ele permaneceu lá e não foi embora até que ela estivesse exausta de tanto gritar. O quarto de hóspedes em que ela ficou ficava na garagem. Ela passou pela experiência todas as noites até partir e nunca mais voltou para nossa casa. Quando adultas, minhas meias irmãs e eu nos tornamos amigas anos atrás, comigo na casa dos 30 e uma de minhas irmãs na casa dos 40 anos. Estávamos bebendo e conversando sobre os bons e velhos tempos. Eu contei a ela sobre as experiências que haviam sido compartilhadas comigo ao longo dos anos por mulheres do lado da minha mãe. Nunca esquecerei o rosto dela. Ela ficou olhando para o marido e para mim enquanto eu lhe contava o que ouvi. Quando eu terminei, com o rosto muito pálido, ela contou suas próprias histórias. Ela me contou como sua mãe teve exatamente a mesma experiência e outras piores. A mãe dela costumava colocar fita adesiva embaixo das cadeiras da sala de jantar à noite com números escritos nelas, pois já vinha notando algo estranho. Ela verificava as cadeiras e as encontrava fora de ordem no dia seguinte. Ela reorganizava e as encontrava desorganizadas novamente. As cadeiras não estavam espalhadas, apenas reorganizadas. As crianças não brincavam na sala de jantar e afirmavam nunca ter movido as cadeiras. Minha irmã me contou sua própria história do Homem das Sombras. Ela e sua irmã tiveram exatamente a mesma experiência. O marido dela também não conseguia acreditar. Era por isso que eles nunca visitavam o meu pai ou ficavam na casa até que ele se aposentasse ou se mudasse. Seu marido sempre presumiu que eram apenas alguns pesadelos e bobagens adolescentes. O quarto que as irmãs compartilhavam ficava no sótão da garagem, no andar de cima. Uma pequena porta levava do sótão, passando pela garagem, até o banheiro. O banheiro tinha duas portas, uma para o corredor e outra para o quarto de hóspedes da babá e outra para o quarto da irmã. Se a porta do banheiro ou do quarto ficasse destrancada, elas veriam o que quer que fosse aquele homem no pé de suas camas. Alguns anos atrás, meu marido e eu estávamos em Portland e decidimos comprar uma casa antiga e demos uma olhada na que eu morei. Bati na porta e a proprietária atendeu e foi gentil o suficiente para nos deixar entrar. Eles haviam reformado e nos explicou que havia tido muito trabalho. Ela parecia gostar de exibi-la. Por fim, subimos e a pequena porta do sótão que dava para a garagem havia sumido. Uma parede sólida estava em seu lugar. Ataquei a parede e perguntei: "Como você chega ao sótão?" A mulher olhou para mim confusa. Eu disse a ela que há um corredor atrás daquela parede. Passa pelo quarto principal, vai para o sótão e para a garagem. A sala tinha uns bons 10 metros.
Ela insistiu que não havia esse lugar que mencionei. Eu garanti a ela que havia e contei que meu irmão e eu brincávamos lá, que guardaríamos nossas coisas de Natal, roupas velhas e móveis. Ela ficou muito nervosa e então nos disse que precisava sair e então teríamos que ir. Saímos correndo, mas ela foi muito educada, mas claramente não queria continuar conversando. Quando saímos, olhei para cima e dava para ver que o corredor que levava à garagem ainda estava lá. Por algum motivo, ela não nos quis explicar o que havia acontecido. Eles isolaram e só posso presumir que nunca mais teria aquela experiência com o espírito. Eu realmente gostaria de voltar e ver se mais alguém teve alguma experiência estranha. Eu diria que não acredito 100% em fantasmas, mas acredito que há algo muito estranho naquela casa. Recentemente descobri na internet que aquela casa mudou de mãos novamente, pela terceira vez em 2 anos.